Oi, meu nome é Gabriel e eu tenho 15 anos. Tenho uma história para contar que talvez você queira ouvir. É sobre mim, minha irmã Skyler e seu grande segredo. É muito importante para mim, mas não importa o que aconteça, minha mãe não pode descobrir nunca, porque se ela vir isso... Enfim, vamos começar pelo começo. A questão é, nossa mãe é muito rígida e tem pavio curto. Se ela não gostava de algo, ela imediatamente começava a repreender e a punir a minha irmã e eu. E ela não gostava muito das coisas que fazíamos. Ela não nos deixava ir a festas, acessar a internet ou usar roupas que chamassem atenção. Não sei porquê, mas ela considerava essas coisas más e vulgares. Não é de se admirar que nosso pai não aguentou e foi embora. A Skyler e eu ficamos morando com a nossa mãe e tínhamos que suportar seu temperamento todos os dias. Para a Skyler era muito pior, porque ela era mais velha e era mulher. Nossa mãe tinha padrões impossíveis para ela e a repreendia muito mais do que eu. Eu conseguia ver o quanto isso machucava minha irmã, mas ela não podia fazer nada e apenas ouvia cada repreensão em silêncio. Então, um dia, ela começou a se isolar das pessoas e ficou muito séria. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com ela, até que notei uns hematomas em suas pernas. Mas de onde eles poderiam ter vindo? Perguntei a Skyler sobre eles, mas ela disse que não importava. Parecia que ela estava escondendo algo de mim. Mas o quê? As coisas estranhas não terminaram aí. A Skyler e eu geralmente voltávamos para casa na mesma hora depois da escola. Mas no último mês, ela começou a voltar tarde e ela não se atrasava para a escola. Mas para onde ela estava indo? Resumindo, decidi descobrir todos os segredos da minha irmã e um dia eu a segui. A Skyler saiu da escola e foi em uma direção completamente diferente da nossa casa. Eu a segui sem que ela me visse. Depois de andar alguns quarteirões, minha irmã entrou em um clube estranho. O que ela poderia estar fazendo lá? Eu decidi entrar para ver. Estava escuro lá dentro, com uma música abafada tocando ao fundo. Um globo espelhado estava pendurado no teto, refletindo a luz em todas as direções. Havia um poste de metal no centro do clube. Eu me escondi atrás de uma porta e observei. Poucos minutos depois, a Skyler apareceu. Ela estava usando shorts justos e salto alto. Por que ela estava vestida assim? Mamãe a teria expulsado de casa por usar essas roupas. A música ficou mais alta. A Skyler se aproximou do poste, agarrou-se a ele e se pendurou nele usando as pernas. O que ela estava fazendo? Eu calmamente peguei meu celular e comecei a filmá-la. A Skyler se balançava com a música e posava no mastro. Ela girava em torno dele e dançava. Quando ela terminou, eu saí do meu esconderijo e fui embora. Fui para casa perdido em pensamentos. Agora eu sabia o segredo da minha irmã. É para lá que ela ia depois da aula, e os hematomas em suas pernas eram de se pendurar naquele poste. Tudo fazia sentido agora, mas o que era e por que ela estava fazendo isso? Então, decidi falar com meu amigo da escola, o Martin. Ele era um excelente aluno e sabia quase tudo. Mandei uma mensagem para ele e enviei o vídeo que gravei no clube. O Martin respondeu imediatamente. Ele disse que minha irmã estava fazendo algo desagradável. Ele me contou sobre garotas dançando em clubes por dinheiro, girando em torno de um poste e se despindo. Eu não conseguia acreditar no que ele disse. Era impossível que a Skyler estivesse fazendo algo assim. Decidi falar com ela antes que fosse tarde demais. À noite, quando nossa mãe estava ocupada e não podia nos ouvir, fui ao quarto da minha irmã e disse a ela que tinha visto o que ela estava fazendo naquele dia. Você dança em volta de um poste e tira a roupa por dinheiro? Mas por quê? Eu perguntei com raiva. A Skyler rapidamente fechou a porta do quarto, pediu para eu me sentar e disse: Gabriel, você entendeu tudo errado, seu idiota. E então ela me contou seu segredo. Acontece que o que ela estava fazendo era chamado polydance, e não havia nada de sujo nisso. Era um tipo de dança acrobática. Ela não se despia, muito pelo contrário. Era ela quem pagava para aprender todos os movimentos. Sim, muitas pessoas pensam, erroneamente, que é uma atividade indecente. É por isso que a Skyler mantinha sua paixão em segredo. Eu perguntei a Skyler por que ela começou a fazer polydance. E o que ela disse me chocou. Você não percebe que a maneira como nossa mãe nos cria nos torna indecisos e inseguros? Ela perguntou. Então eu decidi fazer algo a respeito disso. E o polydance me ajuda a ter mais confiança em seguir minhas paixões. E sabe o que? A Skyler estava certa. Eu a admirava por sua bravura e eu queria ser igual a ela. Ela me pediu para não contar nada à mamãe ainda. E eu prometi guardar segredo. Desde então, minha irmã e eu nos tornamos mais próximos. Afinal, eu estava guardando seu segredo e ajudando-a a alcançar seu objetivo.
Se minha mãe perguntava onde ela estava, eu sempre a encobria. Eu dizia que a Skyler estava na biblioteca da escola, quando na verdade ela estava ensaiando. Nossa mãe acreditava em mim e não prestava muita atenção ao comportamento estranho da minha irmã. E a Skyler estava realmente mudando. Ela se tornou mais confiante e corajosa. Ela até ousava discordar da nossa mãe às vezes. E foi o polidense que lhe deu essa confiança. Certo dia, ela até me levou à aula e sugeriu que eu tentasse. Tentei fazer alguns truques no poste, mas eu falhei. Era muito mais difícil do que parecia. A Skyler me mostrou como fazer. E depois de cerca de meia hora, finalmente comecei a ter algum progresso. Vou ser sincero, eu até gostei. Eu me perguntei se os caras também podiam fazer polidense ou se esse hobby era só para meninas. Tudo estava indo bem, até que um dia a Skyler chegou na escola e encontrou em seu armário um panfleto de uma boate com a foto de uma garota fazendo polidense. Alguém o colocou lá de propósito. Muitos alunos começaram a sussurrar enquanto olhavam para minha irmã e riam pelas costas dela. O que tinha acontecido? Eles sabiam de tudo? E quando um dia alguém gritou atrás dela, "Ei, stripper!", eu percebi que o segredo da Skyler tinha sido revelado. Mas quem poderia ter feito isso? Afinal, ninguém além de nós dois sabia do segredo. Mas então pensei no Martin e fui imediatamente falar com ele. "Martin, você mostrou a alguém o vídeo que eu te enviei?", eu perguntei. Ele parecia envergonhado e admitiu que havia enviado o vídeo da minha irmã para um amigo, que o enviou para outras 3 pessoas, que então enviaram para seus outros amigos. Como resultado, depois de um tempo, toda a escola assistiu ao vídeo. Eu estava com tanta raiva do Martin que o empurrei. "Você percebe o que você fez?", eu gritei com raiva. "Qual é o problema? Deixe todo mundo saber que sua irmã faz coisas sujas", o Martin argumentou. Eu perdi completamente o controle. Disse ao meu ex-amigo que ele não entendia de nada, que a Skyler era uma boa menina e que nunca se envolveria em nada ruim. O que ela estava fazendo era apenas um esporte comum, e você não tem o direito de julgá-la, porque não é da sua conta, eu disse a ele com raiva. A partir daquele momento, o Martin não era mais meu amigo. Saí sabendo que tinha feito a coisa certa, mas o problema ainda estava lá. As pessoas continuaram zoando a minha irmã. Ela permaneceu calma e reservada, e o bullying na escola não parecia incomodá-la nem um pouco. Talvez ela estivesse se segurando para não chorar, ou talvez as aulas de polidense realmente a deixaram tão confiante que ela já não se incomodava com o que as outras pessoas pensavam dela. Mas ainda assim eu pedi desculpas a Skyler e disse que era tudo minha culpa. Eu contei a ela sobre o vídeo do clube e o Martin. Esperei que minha irmã me repreendesse, mas ela apenas sorriu e disse: "Está tudo bem, Gabriel. Isso tudo teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Estou pronta para o que acontecer a seguir." Fiquei surpreso que a Skyler se tornou tão confiante e ousada. Eu até a invejava por isso. Ela não ligava para as pessoas que a intimidavam e continuava indo para as aulas de polidense. Mas as coisas só pioraram a partir daí. Boatos sobre minha irmã chegaram aos ouvidos dos professores, que contaram tudo para o diretor, que chamou nossa mãe para conversar na escola. Foi um desastre. Eu estava com tanto medo, embora não fosse eu quem estava em apuros. A Skyler, por outro lado, parecia calma e confiante. Não sei o que o diretor disse à nossa mãe, mas ela saiu do escritório vermelha de raiva. Ela se aproximou da minha irmã e praticamente sibilou: "Vamos ter uma conversa em casa." Ela foi embora e nós ficamos na escola. Minhas pernas tremiam. A Skyler encolheu os ombros e foi para a aula como se nada tivesse acontecido. Depois da escola, fomos juntos para casa. Eu estava me escondendo atrás da minha irmã. Nossa mãe já estava esperando por ela na sala de estar e ela parecia furiosa. Ela começou a gritar com a Skyler e a xingá-la de todos os tipos de nomes. Ela disse que minha irmã era uma vergonha para ela. A Skyler, por outro lado, estava orgulhosamente parada na frente de nossa mãe, olhando-a nos olhos. A Skyler não tinha medo dela e disse que não tinha nada de errado com o que ela estava fazendo. Mamãe não tinha ideia do que era polidense e continuou gritando com a minha irmã. Eu queria defendê-la e dizer à minha mãe que tinha ido ao clube e até mesmo tentei fazer polidense e que não havia nada de errado nisso. Mas quando olhei para nossa mãe, fiquei com tanto medo que não consegui falar uma só palavra. Eu senti que a Skyler queria que eu a apoiasse. Ela olhou para mim e havia uma expressão em seus olhos que dizia: "Vamos, diga a ela, não seja covarde." Mas eu não consegui. Eu simplesmente não disse nada. No final, minha irmã disse à nossa mãe tudo o que pensava dela. "Não quero mais morar com você e estou me mudando para a casa do papai." Ela disse com raiva e saiu. Mamãe olhou para mim, mas eu olhei para baixo. A Skyler arrumou suas coisas, chamou um táxi e foi embora. Ela nem mesmo disse adeus à minha mãe ou a mim. Eu não a vi desde então.
Ela não apareceu mais na escola. Um pouco depois, descobri que ela havia mudado de escola. Fui algumas vezes ao clube onde ela dançava pole dance, mas ela também não apareceu por lá. Ela tinha desistido de sua paixão? Eu preferia acreditar que a Skyler tinha trocado de clube, mas ainda me sinto culpado. Afinal, eu fui um covarde e não apoiei a minha irmã, enquanto ela, por outro lado, foi corajosa e se manteve firme. Ainda me falta muita autoconfiança. O que você acha que devo fazer para me tornar mais como a Skyler? Escreva suas ideias nos comentários.